Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Isto mesmo, este programa tem a proposta de nos trazer alinhados com Deus, alinhados com a sua vontade, compreendendo o mundo ao nosso redor, mas conhecendo este Deus tão maravilhoso. E sabendo que Ele é o Senhor, Ele é o centro, a Ele pertencem todas as coisas e precisamos conhecê-lo, conhecer Deus. Bem, e nós o conhecemos através das coisas criadas, nós o conhecemos pela sua palavra, nós o conhecemos por uma experiência pessoal. E quando nós conhecemos Deus, vamos descobrindo quão grande Ele é, quão maravilhoso Ele é, e vamos vendo na sua palavra os atributos de Deus. E um destes atributos é a eternidade de Deus. Deus eterno, Deus eterno. Ele é o Pai da eternidade. Deus transcende o tempo, o espaço. Ele é o Criador do tempo e do espaço. Quem é Deus? Como é a eternidade de Deus? Este é o tema do nosso programa de hoje. Que você possa deixar o seu coração aberto para este Deus eterno, este Deus maravilhoso e conhecê-lo. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem. Quando nós falamos sobre eternidade, e principalmente quando falamos de alinhar os ponteiros, vemos aí o relógio, o cronos, o tempo, e para nós estamos sujeitos ao tempo, estamos sujeitos ao relógio, para nós presente, passado, futuro, é uma realidade tão grande. Como entender um Deus eterno? Como entender este Deus que transcende a eternidade? Como entender Deus? Bem, nós sabemos que jamais chegaremos pelo nosso raciocínio, jamais chegaremos pelo nosso entendimento, vamos dizer assim, pela nossa inteligência, a alcançar Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, em tudo que Ele é. Então, como poder entender a eternidade do Senhor? Não vamos entender, porque nós, eu e você, nós seres humanos estamos sujeitos ao tempo. Nós nascemos, crescemos, muitos podem reproduzir, casar-se, envelhecemos e morremos. Então, estamos dentro deste contexto que a vida nos traz, e a questão da morte, enfermidades, envelhecimento vieram em decorrer do pecado do homem. Então, nós não podemos entender, nós não podemos compreender esta eternidade de um Deus que não tem começo e nem fim. O próprio Jesus diz: eu sou o princípio e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. Para Deus não há a questão do tempo. Nós vimos que Einstein, físico, ele trouxe o entendimento da teoria da relatividade, nos mostrando que com a constante da luz, nós podemos ver que o tempo vai desaparecer quando nós saímos do contexto da Terra. Quando saímos do contexto de rotação e translação, movimento da Terra em volta do seu próprio eixo, gerando dia e noite, e o movimento em torno do Sol, gerando as estações e o ano. Quando saímos deste contexto, então podemos ver que estamos livres dessa questão do tempo. Deus criou o tempo. Nós temos o tempo de Deus, o Kairos, e o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, é o tempo sujeito a esse movimento aqui da Terra. Mas vamos ver um pouquinho do que a palavra de Deus nos diz sobre este Deus eterno, El Olam.
El Olam, o Deus eterno. Em Gênesis 21, 33, nós lemos assim: plantou Abrão tamargueiras em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, Deus eterno. Abraão plantou tamargueiras em Berseba. Que importância tem isto? E porque ali ele invocou o nome do Senhor, chamando Deus de El Olam, o Deus eterno. Bem, para uma pessoa plantar uma tamareira ou tamargueira, é a árvore que produz a tâmara. Não temos aqui no Brasil tâmaras, mas ali em Israel, e ela é bem própria da região desértica. Então, ela leva cerca de 80 anos para produzir as suas tâmaras. E então ela vai dar constantemente o seu fruto. Mas 80 anos, ou seja, Abraão plantou aquelas tamareiras, ele não estava pensando, vou comer o seu fruto, mas a sua descendência, mas os seus filhos iriam provar daquelas tâmaras, das tamareiras que Abraão plantou no deserto. Plantou em Berseba. E ali ele invocou o nome do Senhor. Abraão olhava para o futuro. Abraão estava vendo o futuro diante dele, as promessas diante dele. E ele então, ao plantar aquelas tamareiras, ele estava dizendo: eu creio nas promessas de Deus. Eu creio que Deus não está sujeito ao hoje, ao aqui, ao agora. Eu creio que Deus é El Olam. Ele é o Deus Altíssimo, mas Ele é o Deus eterno. O Deus que cumpre as suas promessas, o Deus que tem nas suas mãos o presente, o passado, o futuro. Eu creio neste Deus eterno. Ao plantar as tamareiras, ele estava dizendo isso. Nós vamos ver que o Deus eterno, este Deus que Abraão invocou o seu nome, ele é a nossa habitação. De acordo com o que Moisés escreveu em Deuteronômio capítulo 33, verso 27, Moisés escreveu: o Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: destrói-o. Moisés está falando ao povo de Israel e diz: o Deus eterno é a tua habitação. Onde é que você mora? Você pode me dar o seu endereço, a sua cidade, o seu país, sua rua, sua casa, o número da sua casa ou do seu apartamento. Mas espiritualmente, onde você mora? Você mora na esperança, nas promessas, mora na opressão, na depressão, na angústia, na tristeza, no desânimo? Onde você mora? Qual é a sua habitação? Onde você está seguro? Aqui, Moisés está dizendo: o Deus eterno é a tua habitação. Esse Deus que não muda, esse Deus que o tempo passa, os anos passam e ele continua sendo o mesmo. Jesus, está escrito a seu respeito em Hebreus, capítulo 13. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Sim, Jesus é o mesmo para sempre, eternamente. Ele não está sujeito ao tempo. E nós vamos ver que Deus é adorado de eternidade a eternidade. A palavra diz em 1 Crônicas 29, 10, na oração de Davi: pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Bendito és tu, ó Deus, de eternidade em eternidade. Esta expressão de eternidade em eternidade pode estar nos falando sobre tempos, sobre gerações, ou essa palavra pode estar nos falando mesmo de um tempo eterno.
Deus é o mesmo para sempre. Ele é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Enquanto aqui estamos aqui na Terra, quando partirmos daqui para a outra dimensão, Ele continua sendo Deus. O Deus eterno, o Deus que não muda, o Deus que para nós o tempo passa, para nós as coisas mudam, nós crescemos, nós envelhecemos, nós vamos passando, mas Deus permanece o mesmo. Ele é o Deus eterno e de eternidade em eternidade. Deus é adorado por toda a eternidade. Nós estamos conhecendo Deus e vemos que Ele não tem princípio nem fim. Deus não foi criado e Ele jamais deixará de existir. Ele é eterno, eterno. Nada havia antes de Deus. A palavra nos diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, o Verbo de Deus, no princípio, no início, ou sempre Deus. O Salmo 41, versículo 13, nós lemos: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Ele é adorado por toda a eternidade. Bendito seja o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. O mundo passa, a sua concupiscência, os impérios passam, os governos passam, as cidades se formam, crescem, se estendem, desaparecem e Deus continua no trono, reinando, soberano, Senhor. Deus é eterno. Olha o que nos diz o Salmo 90, no versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é eterno. Passa o tempo que for, Ele é eterno. Deus é eterno, infinito, sem começo, sem fim. E nós vamos ver que Deus reina eternamente. Deus não está no trono apenas por um período, como os reis da terra, como os governos, como os mandatos dos presidentes, dos parlamentos, mas Deus reina eternamente. O Salmo 93, no versículo 2, nós lemos: Desde a antiguidade está firme o teu trono, ó Deus. Tu és desde a eternidade. Deus reina para sempre, tudo é dele, por ele, para ele. Ele é eterno, ele reina para sempre. Ninguém ocupará o trono de Deus. Ninguém ocupou antes o trono de Deus. Ele é rei, ele é Senhor de eternidade em eternidade. Nós vamos ver que a palavra nos diz que Jesus é o Pai da eternidade. Olha quem é Yeshua HaMashiach. Jesus, o Cristo. Jesus, o Messias, o Rabi de Nazaré. É o Pai da eternidade. As profecias com respeito a ele dizem em Isaías 9, verso 6... Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Um menino nos nasceu. Jesus veio ao mundo, Jesus se encarnou, o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus se tornou homem, nasceu de uma virgem cumprindo as Escrituras, nasceu em Belém cumprindo as Escrituras, cresceu em Nazaré, na Galileia, cumprindo as Escrituras, pregou, ensinou, abriu os olhos aos cegos, curou leprosos, ressuscitou mortos, cumprindo as Escrituras. Foi a Jerusalém, ali foi morto, pregado numa cruz,
cumprindo as Escrituras. Suas mãos e seus pés foram traspassados, cumprindo as Escrituras. Na cruz, as suas roupas foram repartidas entre os gentios, entre os soldados romanos, sobre a sua túnica lançaram sorte, cumprindo as Escrituras. Ressuscitou ao terceiro dia, arrancou das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, cumprindo as Escrituras. Ascendeu aos céus e assentou-se à direita da majestade de Deus, cumprindo as Escrituras. Jesus, ele mesmo disse, e João testemunhou a respeito dele, dizendo: ele é antes de mim. Ele é antes de mim. Jesus disse a respeito de si mesmo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele é eterno. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado, o poder, a autoridade, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Wonderful, maravilhoso, cheio de poder, maravilhoso, conselheiro, sábio. Sábio. As palavras de Jesus são tremendas. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Oh, quem pode contestar Jesus, o doce Rabi da Galileia? Sábio, cumprindo as Escrituras. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, único. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Ele é Deus. 7 vezes ali no livro de João, ele diz: eu sou como Deus. Eu sou o bom pastor, Jeová Roi. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou, disse Jesus, como Deus. Um menino nos nasceu, seu nome será Pai da Eternidade. O que criou a eternidade, o que criou o tempo, não tinha tempo nem espaço. No início era nada, nada. E do nada, Deus fez tudo. Tudo, pelo poder da sua palavra, o Verbo de Deus. Jesus é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. É tão lindo saber que o nosso Deus eterno não se cansa. Deus não é como os deuses da mitologia grega, da mitologia pagã, da mitologia romana, da mitologia dos caldeus. Não, aqueles deuses eram semelhantes aos homens que ficavam cansados, irados, lutavam, perdiam, eram atingidos. Não, Deus, o nosso Deus, não se cansa. Isaías 40, verso 28 diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fatiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Deus não fica cansado, Ele trabalha, Ele opera, Ele faz. Agora, assim como Ele está comigo e fala comigo agora, Ele fala com você. Ele fala ao seu coração, Ele ama você e Ele mostra seu amor e seu cuidado a você. Meu Pai trabalha até agora, disse Jesus, e eu trabalho também. Mas Deus não se cansa. Está escrito: o eterno Deus não se cansa, nem se fatiga. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não é semelhante a nós. Nós, sim, fomos feitos na semelhança dele. Fomos maculados por causa do pecado. Mas ao sermos restaurados em Cristo Jesus, esta semelhança, essa imagem de Deus brota no nosso interior. Deus é eterno. Ele não se cansa. Nós, às vezes, queremos olhar para Deus, vendo Deus como nós somos. Mas nós temos de olhar para Deus como Ele é, o Deus eterno, o Deus criador de todas as coisas, o Deus que fez todas as coisas e tudo veio a existir por causa dEle, por Ele, para Ele e dEle
são todas as coisas. É maravilhoso podermos perceber em Deus a sua eternidade. E dentro da eternidade de Deus, nós vemos que Deus é Rei eterno. Deus é Rei, Ele reina e reina eternamente. Olha o que está escrito em Jeremias 10:10. Jeremias 10:10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Os reis da terra vêm e vão, passaram. Onde estão? Onde está César Augusto? Domiciano? Onde está o imperador Tito? Onde está Nero? Onde está Hitler? Onde está Idi Amin? Onde está Mussolini? Onde está Stalin? Onde estão Mao Tse-tung? Onde estão os reis da terra? Onde está Deus? Ele é Rei eterno. Os reinos vêm e vão, passam, mas o nosso Deus é eterno. Os atributos e eternidade de Deus revelados na criação. Vamos ver. Romanos capítulo 1, no verso 20, está escrito: porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isto, indesculpáveis. Os atributos de Deus e o seu eterno poder. Os atributos de Deus, a sua paz, a sua sabedoria, a sua justiça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua verdade, a sua fidelidade e todos os atributos de Deus podem ser vistos nas obras criadas. Tudo, assim como o seu eterno poder. O poder de Deus não acaba, o poder de Deus não esgota. O nosso conhecimento esgota, não é verdade? A gente sabe um tanto, não mais daqui para frente. A gente é tão limitado, mas Deus não tem limites e o seu poder não tem limite. O próprio Senhor Jesus disse: tudo é possível ao que crê. O Senhor disse a Abraão e para Sara também: para Deus não haverá impossíveis. Nada, nada que Deus não possa fazer. O seu poder é eterno, não esgota. Olha, Satanás fica aí com as pessoas fazendo oferendas e fazendo tantas coisas tão horríveis para trazerem poder a Satanás. Deus não precisa disso. Ele tem um poder eterno. Eterno. Não esgota a sua capacidade para fazer as coisas. Nós vamos ver que os atributos do Senhor são reconhecidos na natureza. A palavra nos fala da glória ao Deus eterno. Você tem um Deus, mesmo que você diga, eu sou ateu, você está dizendo, olha, eu não creio que o Deus de Israel existe, mas você tem outro Deus. Às vezes o seu próprio ateísmo é o seu Deus. Às vezes o seu naturalismo é o seu Deus. O seu materialismo é o seu Deus. O dinheiro é o seu Deus. A família é o seu Deus. O seu nome é o seu Deus. A sua performance é o seu Deus. Não sei. Todo mundo tem o Deus a quem ele serve. O pecado, a maldade, as pessoas têm suas ideologias como deuses, mas o nosso Deus, somente a Ele deve ser dada glória, honra
e louvor e por toda eternidade. Quem vai adorá-lo? Suas obras. A Bíblia nos diz que um dia todo joelho se dobrará, o seu joelho vai se dobrar. Toda língua confessará, a sua língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Porque eu e você, nós veremos o Senhor Jesus. Todos confessarão que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. As pessoas quer queiram, quer não queiram, quer acreditem, quer não acreditem, a palavra de Deus não vai mudar se você não acredita, mas você vai mudar ao ver a palavra de Deus se cumprindo. Em Romanos 16, 25 a 27, nós temos uma linda doxologia, ou seja, uma adoração ao Deus eterno. Diz assim a palavra: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações, ao único Deus e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele que é poderoso para nos confirmar, segundo o Evangelho. Confirmar o quê a nosso respeito? Que somos filhos de Deus. Você já é filho. Nós nos tornamos filhos de Deus quando cremos em Jesus como Salvador. Quando cremos que Ele deu a sua vida ali na cruz para nos salvar, nós nos tornamos filhos de Deus. Segundo a pregação de Jesus, conforme a revelação deste mistério, o Senhor veio não só para Israel, não só para o seu povo ali, para os sacerdotes, para os que trabalham no templo, mas Ele veio para todos. Deus amou o mundo, a mim, a você e a todas as pessoas no mundo, de tal maneira que deu o seu Filho. Por isso, por meio das Escrituras, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé. Sim, nós obedecemos quando cremos. Você já creu? Já obedece? Então, pode dar glórias a este Rei eterno. 1 Timóteo 1,17 diz: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ao Rei eterno, este Senhor, este Deus que é eterno, jamais passará. Nós passaremos. O mundo passa, as cidades passam, as nações passam, os governos passam, tudo passa, mas Deus permanece, porque Ele é eterno. Você já conhece esse Deus eterno? Essa eternidade de Deus já veio fazer parte da sua vida? Você se sente mergulhado na eternidade de Deus? Então nós vamos orar. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eu preciso de Ti. Preciso do Teu perdão, preciso do Teu amor, preciso da Tua salvação, preciso deste sopro na minha vida de paz, de bondade, de perdão, de amor, para que eu possa sentir e viver mergulhado nessa eternidade, para que eu possa Te conhecer melhor. Eu me entrego a Ti com tudo que sou, com tudo que tenho, e Te louvo, e Te bendigo, e serei Teu para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Permaneça firme nos caminhos verdadeiros deste Deus eterno.
E quero te convidar a estar conosco em nosso próximo programa, quando aqui estaremos alinhando os ponteiros, alinhando a nossa vida de acordo com a vontade de Deus e Sua Palavra. Nosso próximo programa, aqui na Rede Super. Deus te abençoe ricamente e até lá.